Bom, muito boa noite a todos. Nós estamos aqui no canal Ciência com o Grupo Mário Schember e essa noite nós vamos conversar, né, com o professor doutor José Elael, né, do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, e nós vamos falar sobre o percurso da carreira, né, do professor Elael. Então, eu vou começar fazendo uma primeira pergunta, né? Onde o senhor nasceu, professor? Bom, eu nasci. Bom, boa noite a todos e todas, né? Um prazer estar aqui com vocês de novo. Eu nasci numa cidade aqui do interior do estado do Rio de Janeiro, chamada Rio Bonito. Ela fica numa micro-região aqui do estado que a gente chama Caminhos da Mata, ou Caminhos da Floresta. E é um município muito cercado por mata, por serras, e é onde muita gente do Brasil conhece por ser assim, praticamente um reduto do mico-leão dourado, né? Então é a cidade de Rio Bonito, Silva Jardim e Casimiro de Abreu. Sou dessa cidade, que hoje tem cerca de 60 mil habitantes. É uma cidade bastante agrícola e que vive muito a partir dos serviços. Não é uma cidade com indústrias, é uma cidade simples, né? Mas muito hospitaleira, uma cidade muito interessante, uma serra lindíssima que nós temos, uma serra cor de esmeralda. A cidade não fica na serra, a zona agrícola fica mais na serra, a cidade fica aos pés da serra. Chama-se Rio Bonito, fica a cerca de 85 quilômetros do Rio de Janeiro. Certo. E nós queremos também saber quem foram os seus pais, né? As origens e também se eles fizeram curso superior ou não. O senhor pode nos falar? Claro, claro. Meu papai era libanês, né? Veio para o Brasil, né? Já rapaz jovem, né? Veio para o Brasil com toda a família e se radicaram no início no Rio, Niterói, procurando, como todo bom árabe, né? Meio mascate, né? Procurando uma cidade pequena onde pudesse fazer negócio. E aí a família foi para Rio Bonito. Então, meu pai já estava em Rio Bonito antes de se casar. Se casou com a minha mãe, que era aqui do Rio, mas o papai dela tinha um sítio na nossa cidade, que era uma cidade, nossa cidade é muito cheia de sítios, fazendas, e passando as férias lá, ela conheceu meu pai era da cidade de Wade Shire, no Líbano, minha mãe era daqui do próprio estado do Rio, né, de origem, as avós italianos, a minha mãe Maria Teresa, e meu pai, no nome cristão, Roberto, né? Nenhum dos dois fez universidade. A minha mãe terminou o ensino médio, mas não fez universidade, porque ela logo se casou. E o meu pai não chegou nem a fazer o ensino médio. Ele aprendeu português, fez a escola básica e foi logo, ficou no comércio a vida toda. Então, a minha origem não tenho pais acadêmicos. Tive, sim, um tio libanês, irmão mais velho, talvez o segundo irmão mais velho do meu pai, que já veio do Líbano estudando direito, jurisprudência, terminou o curso no Brasil, era uma pessoa muito culta, muito ilustrada, falava o árabe clássico muito bem, falava francês também muito bem, foi uma boa influência para mim. Tive um tio médico também, que veio do Líbano, mas ele veio e estudou todo o curso dele aqui no Brasil. São as pessoas da universidade que eu tive na família do meu pai. Na família da minha mãe, não tinha, assim, diretamente tios ou primos que fossem universitários. Eu sou, talvez, da minha geração, a primeira geração de Brasil, né, é a geração que começou a fazer universidade aqui, na nossa família. Tudo bem. E a gente também quer saber sobre as suas escolas, né? Aquelas primeiras escolas, ensino fundamental e médio, aonde foram, como foi a sua experiência nessas escolas. Essas escolas iniciais são as mais importantes, né? Essas são as raízes que ficam. A minha primeira escola, né, que era uma escola, se chamava na época grupo escolar, era uma escola pública de ensino fundamental, primeiro segmento, primeira a quarta série. Na minha época ainda havia quinta série, né, anos 60. Então eu fiz essa escola em Rio Bonito, chama-se Grupo Escolar Barão do Rio Branco. Uma escola muito boa, boas professoras, boas diretoras passaram por lá, sempre preocupadas em como nós éramos uma cidade pequena, ainda de difícil acesso ao rio, a estrada não tinha asfalto, era uma estrada de barro, então assim, a cidade era um pouco mais isolada, então elas se preocupavam muito de nos colocar em contato, vamos dizer assim, com a civilização de Niterói,
que era a capital do antigo estado do Rio de Janeiro, e a capital do Brasil, que era o Rio de Janeiro. Quando eu entrei na escola, Brasília já tinha sido fundada, né? Então, assim, elas sempre se preocupavam de nos colocar em contato. Era uma boa escola, ótimos professores. Depois de terminar o ensino fundamental, primeiro segmento, aquilo que no meu tempo chamávamos ginásio, que hoje seria sexta série, sétima série, oitava série até a nona série, eu fiz também em Rio Bonito, num colégio chamado Colégio de Rio Bonito, onde eu tive excelentes professores. A cidade, como era uma cidade pequena, com apenas 2 cinemas, assim, pouco divertimento, pouco lazer. Assim, o lazer era mais assim, o esporte, nos campinhos de futebol, as cachoeiras, né? Então a gente tinha, assim, a escola preenchia muito do nosso tempo livre. Então a gente tinha professores de música, tinha trabalhos extra classe de música, de literatura. Então era uma escola de excelentes professores. Uma escola muito organizada e muito preocupada com a nossa preparação, não só para os estudos posteriores, mas também para a vida. Né? Então, se preocupava de nos dar, mesmo sendo uma escola do interior, se preocupava de nos dar assim, uma compreensão do mundo, da política. Já estavam vivendo um Brasil sob a ditadura militar, então havia muita discussão sobre regime militar, sobre ditadura, sobre liberdade, sobre democracia. Foi uma escola muito formativa para mim. Né? E depois, aí sim, terminado o ensino fundamental, quando eu seria o que seria hoje, né, o ensino médio, na minha época havia o científico, o clássico, a escola normal de formação de professoras, e havia também aquele curso tradicional de contabilidade. Na minha cidade não havia nenhum curso científico, nenhum curso clássico. Então, os meus 15 anos, no final dos 14 anos para os 15 anos, eu saí de Rio Bonito, fui estudar, então, em Niterói, que na época ainda era a capital do estado do Rio. O estado do Rio fundiu com o estado da Guanabara só em 1974. Eu já estava na universidade. Então, eu fui estudar na capital, que era Niterói, e tive a oportunidade de estudar num colégio excelente, chamado Centro Educacional de Niterói. Era um colégio revolucionário, no sentido de que ele era muito na vanguarda do que é o ensino. Então, nós tínhamos aula durante o horário integral, aulas de manhã e à tarde, mas não eram aulas só formativas. A parte da manhã a gente tinha disciplinas, né? Eu escolhi o científico, o que seria o equivalente a nos colocar em contato com as ciências exatas, naturais, engenharias. Fiz o científico e, durante a tarde, a gente tinha atividades extras. Clube de línguas, podia estudar francês, alemão, inglês, curso de música, flauta doce, violino, e clubes de biologia, clubes de rádio. Então, assim, era uma escola muito interessante e com uma proposta político-pedagógica muito forte. Sempre muito voltada para as humanidades. A escola era mais voltada para as humanidades do que para, vamos dizer, para as ciências exatas naturais. Também tinha, né? Tínhamos as aulas de física, química, biologia, mas assim, a formação da escola era muito no sentido das humanidades, discutir política. Era uma escola com muitos professores assim, progressistas, inclusive eu tive professores muito que assim, me marcaram bastante, que foram perseguidos pela ditadura militar, alguns até sumiram, outro apareceu morto. Então, foram referências muito fortes na minha formação, e que a gente, assim, jovem, com 16 anos, 15, 16 anos, perdeu um professor que você gosta muito, né, por conta de um regime opressor, foi muito marcante. E a escola participava de todas as movimentações, quando tinha passeata, a gente sempre estava muito envolvido. Então, era uma escola que discutia muito o Brasil dos anos 60. Foi muito importante para mim, porque eu vinha de Rio Bonito, que era uma cidade pequena e conservadora, onde a palavra do padre, né, do nosso pároco, era muito importante. E eu fui para uma escola que era bastante revolucionária. A literatura que nós tínhamos acesso era uma literatura até às vezes censurada. Então, a gente lia Pasolini, assistia filmes assim de cinema novo italiano, da Nouvelle Vague francesa, cinema novo do Brasil. Então, assim, foi assim, uma escola que me abriu para o mundo, muito mesmo. Aí, terminado isso, né, terminei o curso ali, fui para a PUC, Rio de Janeiro, PUC Rio, para fazer já o curso de Física, e então também era uma universidade interessante, muito aberta, tá? Sempre assim, vamos dizer assim, o panorama político estava muito dentro da universidade. A minha geração ela estava vivendo muito essa duplicidade política, ditadura e democracia. Então, a PUC também foi muito formativa para mim nesse sentido, né?
de estar numa universidade onde se discutia política, se discutia sociedade, se discutia costumes, e se discutia, assim, o Brasil. Né? Então, foram esses. O meu percurso foi muito esse, né? De uma escola pública, que era o grupo escolar, para uma escola semipública, que era o Colégio de Rio Bonito, depois o Centro Educacional de Niterói, e depois a PUC Rio, onde eu fiz a graduação e o primeiro mestrado. Bem, agora só pode contar para a gente como surgiu, né, o seu interesse por ciências em geral e especificamente pela física? Foi não? Bom, a última coisa que eu pensei em fazer na vida foi física. Eu nunca pensei em fazer física, jamais. Foi uma escolha meio de última hora, eu vou dizer por quê e como. Né? A minha formação em casa com a minha mãe era uma mulher que lia muito, muito livro. Ela comprava muito livro para nós, e revistas também, né, para nos atualizar, mas a gente lia muito. Então, coleções de Monteiro Lobato, e as coleções, na época havia aqueles vendedores de enciclopédia que iam nas cidades pequenas, batendo de porta em porta, e a gente sempre lia muito. E minha mãe sempre me interessou muito para a parte de humanidade. Então, eu sempre tive assim, vontade de fazer história, línguas. E aí, no ensino médio, né, quando eu fiz a transição para Niterói, eu fiquei na dúvida entre o clássico e o científico. Mas eu optei pelo científico, porque eu pensei, o científico é mais difícil. Eu vou fazer o científico, eu me preparo bem. Se eu quiser depois fazer alguma disciplina, um vestibular para humanidades, eu posso fazer. E também eu estudava música. Eu tinha até em mente, talvez, fazer um vestibular para a escola de música, né, da UFRJ. Eu estudava música em conservatório, não era ainda em nível universitário. Então, a minha formação foi sempre muito na base das humanidades. No colégio em Niterói, no Centro Educacional de Niterói, a formação humanística se intensificou. E o meu interesse pela física veio pelo professor de filosofia. Eu, no ensino médio, assim, eu dominava muito bem matemática, química e biologia. Meu problema era física. Eu não me entrosava com a física. Eu tinha muita dificuldade de relacionar a matemática com, vamos dizer assim, com a física de algum modelo, de algum tema. Eu tinha dificuldade de fazer essa parte de transposição da matemática para o mundo, vamos dizer, real. Então, física era uma disciplina que eu tinha que estudar muito para ter um bom desempenho. Né? Então, era a disciplina mais difícil para mim e que eu não pensava em fazer física. Eu pensava até em fazer matemática. Música e matemática, acabei optando pela matemática. Mas no último ano do ensino médio, o professor de filosofia, que foi uma grande influência para mim, ele falou, olha, você gosta de ciência, gosta de matemática, pensa melhor na física. Física não é isso que você está vendo no ensino médio, a física é muito diferente. Aí ele falou, existe uma coisa chamada física quântica, existe uma teoria da relatividade. Ele começou a ler livros bem assim, de filosofia, mas que passavam assim, um pouco pelos aspectos filosóficos da mecânica quântica, da relatividade. Aí eu fui ganhando interesse, começando a ver que eram ideias assim muito abstratas, e aí achei, já que a física envolve muita matemática e tem vamos dizer assim, essa base filosófica muito importante, eu vou escolher fazer física, me afeiçoei um pouco mais a física por conectar matemática e filosofia. Tanto é que eu acabei escolhendo física teórica. Mas foi muito importante, porque tinha ótimos professores de física, excelentes professores de física, que inclusive eram autores de livros que nós adotávamos, que estudávamos, mas não foram eles a me convencer a fazer física. Foi o meu querido professor de filosofia, e que depois eu reencontro na PUC, porque ele era professor de filosofia na PUC também. Mas durante o ensino médio eu trabalhei com um professor chamado professor Rezende, e que foi muito importante para me fazer abrir os olhos para o que era realmente a física. Então, o meu interesse pela física veio a partir do professor de filosofia. Eu não tive nunca, antes disso, eu não tinha tido interesse pelas ciências, era mais pelas humanidades. Então, a minha escolha da física foi um pouco muito pelo aspecto filosófico que a gente pode destilar em cada parte da física. Né? Então, o senhor ingressou na universidade no curso de física? Física licenciatura ou bacharelado? Foi bacharelado. Eu não entrei na licenciatura, não fui instruído. Até eu, assim, acho que eu poderia ter feito licenciatura. Mas eu tenho que dizer a verdade também, né? E no curso de física, e isso aí eu vejo ainda em alguns lugares no Brasil, havia um certo preconceito contra a licenciatura. É. Se achando que o bacharelado formava melhor e que a licenciatura era
entre aspas, não gosto, eu estou botando aspas porque não são palavras minhas, né, para os estudantes mais fracos. Mas tanto é que com o meu filho, né, quando meu filho resolveu fazer a faculdade, universidade, fazer sociologia, eu falei, faz a licenciatura. E eu orientei-o a fazer a licenciatura, ele fez a licenciatura e não teve nenhuma dificuldade de ingressar no mestrado. E, assim, infelizmente, a formação que eu tive não me levou para a licenciatura. Apesar de eu sempre prezar muito o ensino, gostar de ensino, apreciar o bom professor, eu gostava muito, mas eu acabei fazendo bacharelado na PUC. Então, a graduação toda foi bacharelado em física na PUC. E assisti, assim, como se chamava, matérias eletivas, peguei algumas matérias eletivas na Faculdade de Educação, e como a PUC era muito concentrada, dava para fazer tudo ali no mesmo campus, pertinho uma coisa da outra, eu peguei também disciplinas no Departamento de Artes, no Departamento de Teologia, aproveitei assim, a atmosfera da universidade para fazer outras disciplinas também, mas peguei também disciplinas na Faculdade de Educação, porque eu gostava de ensino, mas meu curso todo foi de bacharelado. Sim. O que o senhor relatou, né? Eu, em particular, passei, professor Elael, por isso, porque eu fiz física e licenciatura orientado pelo meu professor do ensino médio. Olha só, cara. Aí ele me orientou a. Eu queria estudar física e continuar estudando, mestrado, doutorado, mas ele me orientou, faça então física e licenciatura. E quando eu entrei, que eu descobri, eu já estou na licenciatura e sofri realmente preconceitos, né? Mas Sabe o conselho do teu professor, sim, sabe o conselho. mas aí eu acabei fazendo as disciplinas junto da licenciatura a do bacharelado. Aí por isso que eu acabei também, assim, tendo uma boa formação. Só que eu sofri vários preconceitos. Porque às vezes o próprio curso, ele já parte desse, ele já vem com esse preconceito, por exemplo, aí tem curso que o estudante de licenciatura vê pouquíssima mecânica quântica, ou não vê até, vê pouquíssimo eletromagnetismo. Então já decidem pelo estudante que matérias ele não vai fazer, o que é errado. Então eu acho que já há um preconceito na própria formação, na estruturação do curso, né? O curso de licenciatura é muito rico, porque ele te faz não só fazer matérias humanísticas, educação, filosofia, sociologia da educação, mas também as matérias de física. Então tem um preconceito. E, infelizmente, quando eu entrei na PUC, aí eu percebi que havia esse preconceito de bacharelado e licenciatura. Como eu pensava em fazer mestrado, doutorado, tinha vontade de seguir a carreira, eu acabei não assim, me inscrevendo, poderia ter me inscrito, mas não me inscrevi no curso de licenciatura. Fiz algumas disciplinas esparsas, né? Mas faz falta, assim, realmente, eu acho que é importante o ensino, muito importante. Sim. Então, agora eu queria que o senhor nos contasse, né, como foi a escolha da área de pesquisa, né, que o senhor atua. Como ocorreu essa escolha? Então, teve dois momentos. Né? O primeiro momento foi a passagem da graduação para o mestrado. Então, no mestrado, eu já sabia que eu ia fazer física teórica desde o início da graduação. Quando eu comecei dentro da universidade, já sabia o que era o curso de física, quais eram as áreas da física e quais eram as perspectivas de fazer uma carreira dentro da universidade trabalhando como físico. Aí eu comecei a perceber, bom, física teórica, física experimental, física aplicada, as várias divisões da física. E aí, como eu sempre gostei muito de filosofia e também apreciava muito, gostei sempre muito de matemática, eu falei, bom, vai ter que ser física teórica. Então, no meu mestrado, na PUC do Rio de Janeiro, eu optei pela física teórica e dentro da física teórica, física de partículas. E dentro da física de partículas, eu comecei já a trabalhar com um modelo de quartos. Não era exatamente a QCD, mas era um modelo de quartos que estava muito estava muito na moda na época. O meu orientador, ele trabalhava com essa física, seria uma física hadrônica, né? Então era uma física hadrônica em que a gente estudava modelos de quarto com potenciais dados a priori, né? Não era uma teoria quântica de campos, era uma abordagem mais de mecânica quântica relativista. Então foi essa área da física que eu ingressei. Indo depois para o doutorado, em Trieste, aí, quer dizer, fiz outro mestrado lá, porque lá o doutorado era dividido, os primeiros 2 anos eram cursos e terminavam os 2 anos de curso, um pequeno essay, um pequeno ensaio do que seria o teu projeto de doutorado. Aí era o nosso, chamava-se MPH, né? Que era o Magíster Filosófico. E depois, passado daí esse período, a gente tinha 2 anos para completar o PhD. E aí
eu me interessei muito, estando num Centro Internacional de Física Teórica, tendo o professor Abdo Salam ali como mentor, e passagem de físicos interessantíssimos, né? Professor Dirac, professor Wigner, professor Young, professor Tocqueville, professor Penrose, toda essa turma, o Salam convidava o que havia de melhor. Ele falou, olha, eu só não convido Einstein, porque Einstein já morreu, senão vocês iam ter aula com Einstein também. Então, aquilo me influenciou muito. E na época, né, final dos anos 70, início dos anos 80, supersimetria, supergravidade estavam na fronteira da física teórica da época. Física teórica de altas energias e interações fundamentais. Aí eu optei por supersimetria e supergravidade, certamente muito influenciado pela atmosfera, que é a CISA, né, onde a gente fazia o doutorado, a Escola Internacional Superior de Estudos Avançados, entre elas, que funcionava nas dependências do ICTP, que era o Centro Internacional de Física Teórica. Então a gente era CISA e era ICTP, mas assim, o doutorado era pela CISA. E assim, vivendo aquela atmosfera de CISA e CTP, com workshops ao longo do ano todo, conferências ao longo do ano todo, né? Vamos dizer assim, de setembro a setembro, a gente tinha workshops, conferências, congressos, muitos de física teórica. Então, a escolha se consolidou muito em torno de supersimetria e supergravidade, que era a física assim, de fronteira, dentro da física teórica de altas energias da época. A escolha foi muito assim, induzido, né? Eu fui carregado pelo fluxo, né, que tinha de física no ICTP e na CISA. Então, agora eu queria que se o senhor lembrar, né, o professor Nelson acabou não lembrando, mas se o senhor lembrar dos livros, né, desde a sua infância até o doutorado, daqueles livros, né, que influenciaram bastante a sua carreira. Bom, primeiro de tudo, quem me influenciou, assim, a primeira influência que eu digo é assim, aqueles livros que marcaram a minha infância, Monteiro Lobato. Né? Então, toda aquela história a coleção de Monteiro Lobato, o sítio, né? Da Dona Benta, a história de Pedrinho, né? Emília, Narizinho, aquela toda. E o Monteiro Lobato trazia muita discussão sobre história, né? Sobre os gregos, sobre vamos dizer assim, o período antigo da humanidade. Então, Monteiro Lobato me marcou muito fortemente. Tanto é que quando eu fazia redações na escola, no ensino que a gente chamava de ensino primário, eu tinha sempre uma escrita muito lobatiana, né? Porque eu era completamente influenciado pelos livros do Monteiro Lobato. Na minha juventude, já chegando ao ensino médio, eu comecei a voltar muito para livros mais existenciais. Então, eu li muito Hermann Hesse, que me marcaram muitos livros dele, Demian, Siddhartha, O Jogo das Pérolas de Vidro, O Lobo da Estepe, apesar de eu não entender muita coisa, O Lobo da Estepe era um livro para pessoas mais maduras, mas eu li, reli, e eu tinha um primo mais velho que fazia direito, né? Já em Niterói, e ele também gostava muito de ler. Eu tirava muitas dúvidas com ele das coisas que eu não entendia. Mas Hermann Hesse foi uma influência muito forte na minha juventude, assim, esses anos pré-universitários, né? Então, foi Monteiro Lobato no Brasil, Hermann Hesse, né? Essa escrita mais universal, mais existencial. Depois, na universidade, eu passei também assim, a ler um pouco mais de literatura brasileira. Então, eu redescobri, né, que eu tinha lido no ensino médio, mas sem dar a devida atenção. Machado de Assis, por exemplo, Guimarães Rosa, gostei muito também da leitura de Guimarães Rosa, por ela ser muito enigmática, difícil, né? Então, eu achava, assim, ler Guimarães Rosa era como se eu estivesse lendo, talvez, um trabalho de física. Eu tinha que decifrar muitas coisas, palavras novas, entender. E eu tinha professor de literatura no ensino médio, né? Que deixei como referência, né? Mesmo quando eu estava na universidade, esse professor também era de Niterói, eu consultava o professor sobre Guimarães Rosa. Eu gostei muito de Guimarães Rosa, Machado de Assis, fantástico, né? Porque a gente vê a sociedade, a gente entende hoje a sociedade brasileira lendo muito o Machado de Assis, né? Do século XIX. Então, foram autores que me influenciaram muito. Também, claro, li os livros que a escola mandava, essa de Queiroz, mas quem me marcou mesmo foram essa de Machado de Assis e Guimarães Rosa. Então, assim, essa é a literatura. Hoje em dia, assim, eu leio um pouco menos, né? Porque não tenho tanto tempo, né? Mas, assim, de vez em quando, como meu filho é sociólogo, ele traz coisas interessantes, me traz coisas interessantes para ler. E, assim, eu costumo sempre... Assim, mas eu não leio muito, assim, não sou muito ligado à área da ficção científica. Eu gosto muito de ler bem fora da minha área. Então,
livros de filosofia, claro, li livros importantes como O Valor da Ciência, né, um livro importante do Henri Poincaré, livros interessantes também como Karl Popper, Estrutura das Revoluções Científicas, né? Assim, gosto de ler livros de filosofia da ciência também, alguma coisa de Carlo Rovelli, né? Também gosto muito, né? Então, assim, hoje eu leio mais uma literatura bem mais voltada para a filosofia. Mas, assim, eu diria que a origem de tudo foram os livros de Monteiro Lobato. Ali que me despertou para a leitura foram os livros de Monteiro Lobato. É. E os livros de física? Um, livros de física que eu gosto, assim, no ensino médio, como a minha escola tinha uma postura muito avançada, ela não se trabalhava com apostilas, era só livro. Tinha um livro que eu gostei muito, que eram os livros americanos, já traduzidos em português, até pelo Jaime Tiômeno, pela Elisa Frota Pessoa, o pessoal assim, que estava, o Leite Lopes. Eu tinha um livro chamado Blackwood, que era um livro PSSC, que era um projeto americano que estava ligado à física e à biologia, de escrever bons livros de ensino médio, porque eram livros do final dos anos 50, início dos anos 60, os americanos estavam muito preocupados com a corrida espacial, então a física se tornou uma disciplina importante. Então esses livros foram traduzidos para o português e na escola eu li, sobretudo o Blackwood, que eu gostava muito. Depois, na universidade, assim, eu não era muito assim, fã de ler os livros do Feynman, mas li algumas dos Feynman Lectures, né? Li porque os professores pediam para ler, a gente discutia, mas não era uma literatura assim que eu buscava. Depois, os livros que me impactaram, quando eu comecei a escolher a minha literatura assim, para estudar, quero estudar a teoria da relatividade, quero estudar a mecânica quântica, a teoria de campo, eu comecei a procurar muita literatura do Dirac. Eu gostava muito da literatura do Dirac, por ela ser concisa, em vez de ser livros muito grossos, eram livros finos, de pequenos capítulos, mas assim, bem assim, você tinha uma ideia global. Você lia um capítulo, você entendia o que você tinha lido, você sabia o que você tinha lido, porque às vezes tem livros que são muito dispersivos. Você termina o capítulo, faz exercício, mas nem sabe direito o que ficou na cabeça. Os livros do Dirac, o livro de relatividade geral do Dirac é muito bom, o livro de mecânica quântica também é excelente. Então, assim, eu gostava de ler assim, os livros do Dirac que me marcaram muito. Assim, basicamente, na graduação, quer dizer, claro, eu não li Dirac na graduação, eu li Dirac, esses livros do Dirac eu li já no mestrado, da PUC ainda, né? Na graduação, um livro que eu gostei muito, nunca fui fã do livro do Jackson, por exemplo, né? Mas assim, um livro que eu gostei muito foi um livro de mecânica analítica, que na época ele era um livro novo, ele é da década de 70, não é o Goldstein, né? Era um livro chamado, eu acho que era Ronald... Bom, mas o livro é The Classical Dynamics of Particles, é Ronald Mann. O livro é excelente, me marcou bastante, porque foi um livro onde eu aprendi o formalismo covariante de uma maneira muito clara, muito boa, e onde o autor, o Mann, ele trazia toda a física que a gente tinha estudado até então para a notação covariante relativista. Então, foi um livro que eu gostei bastante, né? Hoje, assim, temos uma grande vastidão de livros que a gente sugere aos estudantes, mas, assim, basicamente, um livro que eu gosto muito é um livro chamado Fields. Ele não está sob a forma de livro, ele se encontra só nos archives, é do Warren Ziegel, e justamente o Ziegel deixou o livro no archive por uma questão assim, socializante, ele nunca quis transformar em livro. Um escrito que tem cerca de 800 páginas, está na internet, chama-se Fields, simplesmente campos, né? Excelente livro, eu acho que ali tem tudo, ali tem teoria de Gauge, teoria de campo, teoria de grupos, supersimetria, supergravidade, ali a gente tem um pouco, né, é como se fosse não é introdutório, mas é como se fosse assim, um repositório de física teórica de altas energias. Assim, essas são as minhas preferências. E agora a gente quer saber, né, aqueles cientistas físicos também que acabaram influenciando e inspirando a sua carreira. Tá certo. Eu diria que é o seguinte, a primeira grande inspiração, não digo nem foi inspiração, me causou uma mudança de vida, foi um professor do ensino, vamos dizer, a segunda parte do ensino fundamental, que era o ginasial, né?
sexta, sétima, oitava e nona série, um professor de matemática que eu tive quando eu estava já no que seria hoje a sétima série. O nome dele é Carlos Alberto Machado, ele ainda é vivo, mora em Rio Bonito ainda. Ele mudou a minha vida, porque eu até então, nem de matemática eu gostava, de favor de matemática. Eu gostava de tudo que era línguas, história, tudo que era humanos e sociais. Menos matemática eu tinha favor. Achava difícil, tinha um trauma. Ele tirou o trauma da minha cabeça. Quando eu conheci o professor, que a gente em Rio Bonito chama de Betinho, professor famoso professor Betinho, ele mudou a minha vida porque ele falou, a matemática é isso. Ele era um grande algebrista. E aí, cara, ele me ensinou alguns códigos, ou seja, ele decifrou os códigos da matemática para mim. E aí eu passei a adorar a matemática. E aí a matemática que me levou a fazer o científico, não o clássico, e a matemática que depois com a filosofia me levou a fazer física. Mas esse foi um professor que realmente ele mudou a minha trajetória. Depois, claro, na universidade, no ensino médio, eu tive esse professor de filosofia, que foi muito marcante para mim, porque além de me fazer pensar assim, nas coisas mais, vamos dizer assim, acadêmicas, ele me fazia pensar na vida também. Criticar a vida, pensamento político, assim, pensamento social. Ele foi muito importante na minha formação, vamos dizer assim, de cidadão. Esse professor do ensino médio, chamado professor Rezende, que era um professor de filosofia. Depois, na graduação na PUC, eu tive um professor francês, que é conhecido, talvez vocês todos conheçam, chamado Pierre Lucy, que era um grande professor, assim, vamos dizer assim, ensinador. Ele era uma pessoa magnífica para ensinar, e eu fiz o curso de física básica, física 1, aquele curso que você entra na universidade, fiz com ele, e depois, quando eu estava no mestrado na PUC, a gente tinha ganhava também o cargo de assistente, e eu fui trabalhar com ele, dando essa mesma disciplina física. Eu aprendi muito assim, a prezar o ensino, a pensar métodos de ensino. Então, o professor Pierre foi a pessoa assim, que, em cima de mim, ele cristalizou assim, um pouco a vontade de ser professor. Muito importante. E depois, quando eu fui para Trieste, as grandes influências, quer dizer, você tem uma sessão de choque com o Dirac, com o Salan, com o Wigner, com o Yang, e com outros grandes nomes, assim, cara, muda a tua vida. Né? Eu sempre brinco que a interação com o Dirac é um choque altamente, um big inelástico, é um choque fortemente inelástico, porque você entra uma pessoa, sai outra, porque mudou assim, muito a minha visão das coisas de física, né? Então, assim, Salan foi uma grande influência pela sua postura humanitária, usar a física como um elemento de união dos povos. O ICTP era realmente uma ONU fantástica, era a física que nos unia. Então, a gente ia dizer, no meu caso era muito simples, porque não era de zona conflituosa, mas, por exemplo, eu via o esforço do professor Salan para fazer com que físicos israelenses, físicos palestinos, físicos árabes, físicos iranianos, todos trabalhassem pela física. Né? Então, russos, por exemplo, poloneses, né, que era uma coisa meio água e óleo, né? Então, físicos russos com físicos poloneses, né? Físicos russos com físicos da antiga Tchecoslováquia. Então, eu via muito isso. E Salan também abriu as portas do ICTP para a África, e durante o período lá, ele nos fez interagir muito com físicos e matemáticos africanos, mostrando que grande física e que grande matemática muitos africanos, muitos países pobres, faziam. Então, o ICTP foi, assim, para mim, foi assim, me colocou todo mundo. A primeira oportunidade que eu tive de conhecer um físico da Mongólia foi no ICTP. Físicos da Tailândia, matemáticos do Vietnã, que tinham uma escola de matemática forte lá também. Então, eu conheci vários vietnamitas matemáticos, pessoas lá, os Camboja, coisa assim que eu só lia em livro, assim, Camboja, né? Só ouvia falar de Khmer Rosso, né? Khmer Vermelho. De repente, estava em contato com um físico cambodjano, físico da Mongólia, muitos chineses, muitos russos, muitos poloneses, pessoas que a gente chamava na época cortina de ferro. Então, foi uma experiência muito forte. Salan me ensinou muito isso, assim, a física sempre como um elemento de aproximação, e não a física como um elemento de separação, de discriminação. A física é para todos, a física é muito maior do que todos nós, né? Nós temos que nos curvar a essa disciplina e nos unir em torno dessa disciplina. Isso foi muito forte para mim, esses ensinamentos do Salan de acolhimento, né? Então, ser acolhido por ele
lições muito importantes na minha vida. Então, ele se tornou uma grande referência. Como professor Dirac, a relação foi mais fria, porque ele ia ao ICTP periodicamente. Então, o Dirac era aquela coisa, você ia a ele como se fosse um oráculo, né? Consultar o oráculo de Delfos, né? Então, você lançava uma pergunta, ele lançava uma discussão muito importante, né? Pela maneira como ele via a física de uma maneira muito socializante. Então, foram influências importantes, mas a grande influência para mim não dá para dizer que não é porque ele foi Nobel de Física, por nada. É por ele ter sido uma pessoa que sempre se esforçou muito por fazer da física uma bandeira branca da paz. Isso eu aprendi muito. E ser acolhido no grupo dele e saber, com ele, ter aprendido a acolher. Isso foi muito importante. O senhor fez alguma iniciação científica na graduação? Não fiz porque eu não tinha tempo, para de música. Na graduação eu aprendi a dizer o seguinte, eu vou estudar física, tinha mais ou menos assim, não certeza, né? Mas um projeto de estudar física o resto da vida. Então eu pensei, na graduação eu vou ampliar ao máximo a minha base cultural. Então eu terminei o curso de música, estudava francês, estudava italiano, quer dizer, fazia os cursos, né? No Instituto Italiano de Cultura, na Aliança Francesa, já tinha feito inglês, então eu não dava para... Eu também tocava em orquestra. Na minha graduação, eu passei 2 anos, assim, dentro do conservatório a gente tem a disciplina de formação de orquestra, né, de prática de orquestra. Então eu passei a tocar em orquestra, depois toquei numa orquestra chamada Orquestra de Câmara de Niterói, que era uma orquestra que fazia concertos periodicamente, então não dava tempo de fazer iniciação científica. Eu pensei, desde a iniciação científica, lá para o mestrado, que eu vou ter que fazer pesquisa mesmo, foi assim, um buraquinho que eu tenho na minha formação. Mas assim, eu usei o meu tempo de graduação para poder estudar um pouco mais de língua, terminar o curso de música, que aí eu terminei justamente quando eu estava praticamente me formando em física, eu estava terminando o curso de música, depois fiquei trabalhando um pouquinho na orquestra, depois quando o mestrado apertou, eu deixei tudo e me dediquei só ao mestrado e depois ao doutorado. Mas assim, então eu não tive iniciação científica. E qual foi o seu orientador no mestrado na PUC? No mestrado, meu orientador ainda é vivo, uma pessoa muito rigorosa, muito exigente, chamado Nissim Zaguri. Ele era professor da PUC, depois, no início da década de 90, houve uma grande migração de professores da PUC, com uma crise financeira que a PUC enfrentou, eles entraram na UFRJ, no Instituto de Física da UFRJ. Então, o professor Nissim Zaguri, que era um físico de partículas, mas também dominava muito a mecânica e estatística, ele se transferiu para a UFRJ, mas ele foi meu orientador de mestrado na PUC, e foi uma pessoa importante, assim, ele me abriu muita visão, não, você tem que sair, é bom você sair do Brasil, fazer um doutorado fora, que o doutorado, quando eu saí do Brasil em 1978, o doutorado no Brasil ainda era muito incipiente, né? Estava começando, então ele falou, se você tiver a oportunidade de viajar, viaja, e ele me ajudou muito a ir para Trieste, porque ele, de vez em quando, fazia visitas ao ICTP, né, para poder participar de conferências, ele me trazia muitas coisas lá, material de lá, e me abriu a cabeça de que eu tinha feito o pedido para fazer o mestrado, o doutorado em Cambridge, lá na Inglaterra. E aí ganhei a bolsa do CNPq para ir para Cambridge. Mas na hora de ir, quando chegaram uns certos, chegou um certo material de fundação da CISA, a CISA estava sendo fundada. E aí chegou, ela foi fundada em 78, né, 78, 79, no ano acadêmico 78, 79. E aí quando eu vi o material da CISA e vi o Salan, que eu já lia coisas do Salan durante o meu mestrado, li muito artigo dele por causa da minha tese de dissertação de mestrado, né? E aí eu já era fã do Salan, de leitura de seus artigos. Aí veio, o Salan é o diretor, está fundando a CISA com o Paulo Budnit, que foi aluno do Heisenberg. Então, é um lugar interessante. E vi aquela questão de abertura para o que a gente chamava, na época, de terceiro mundo. Eu falei, não, eu vou deixar Cambridge de lado e eu vou para Trieste. Né? E era uma experiência muito, assim... era realmente uma experiência. Né? Era algo muito novo. Porque, tanto é que o CNPq aí não deixou ter a bolsa. Porque, não, Cambridge você tem a bolsa. Para ICTP, para CISA você não tem a bolsa, porque a escola é nova, nós não sabemos em que vai dar. E aí eu fui com a bolsa de lá, e depois, mais um tempo depois, eu ganhei a bolsa do CNPq. Então, mas assim, eu enfrentei, eu falei, não, eu vou seguir o que eu acho que é interessante, eu vou seguir o professor Salan. Nunca saberia que ele iria me levar ao Dirac, que ele ia me levar, assim, eu abri a oportunidade de interagir com o Yang, com essas pessoas. Mas assim, eu fui em nome um pouco do projeto da CISA, que era aquela escola aberta, internacional, aberta para estudantes de vários países do
mundo, foi muito bom, que aí eu tive colegas de várias nacionalidades, né? Colegas de Bangladesh, da Índia, do Paquistão, da Rússia, de vários, né, da África também, da América do Sul, colegas argentinos, colombianos. E, assim, na época eu era o único brasileiro lá. Depois que eu saí, começaram a chegar alguns brasileiros na CISA também. Então, assim, foi uma experiência muito interessante, né, essa experiência na CISA. Isso foi muito formativo para mim também. E aí o ICI me ajudou a ir para a CISA. Foi quem me deu o passaporte. Ó, esse é um lugar interessante, pensa nisso. Ele até falou, não, entre Cambridge e CISA, claro que Cambridge é marca garantida. Mas eu falei, não, eu vou enfrentar, professor, eu vou enfrentar o risco. E cheguei lá, até os meus professores de lá ficaram muito espantados, mas você preferiu trocar Cambridge para ficar com a gente? Eu falei, até porque também eu gostava muito da Itália. A cultura italiana, eu já estudava italiano desde a graduação, eu cheguei lá com o meu curso de italiano completo. Então eu falei, eu gostava de cinema italiano, de música, da música italiana, ópera, música clássica, música popular mesmo. Eu tinha uma afinidade muito grande com a cultura italiana. Eu falei, eu vou ter que viver num país onde eu também gosto da vida, né, da vida cultural. E foi uma escolha muito legal. E aí eu fui para a Cissa, né? Foi um pouco dessa forma que o Unicim foi muito importante, nessa ponte, né, para me levar para Trieste. E quem seria, assim, a pessoa que o senhor trabalharia em Cambridge? Eu não tinha, aí, quer dizer, quando eu escrevi para lá, eu fui aceito pela escola, né, pelo St. John's College, mas eu ainda não tinha orientador definido. Mas se eu fosse para lá, na época, tinha pessoas bastante interessantes lá. Eu conhecia, assim, tinha o Penrose, né, mas eu nunca tinha, nem passaria nunca pela minha cabeça trabalhar com Penrose. Mas, assim, eu vou para lá, vou como aluno, né, de repente a gente vai se mostrando, vai, assim, o professor Dirac já não estava mais em Cambridge também, mas tinha passado por lá. Então eu pensei em Cambridge por causa desse St. John's College, porque tinha uma formação muito grande lá. O Dirac era de lá, o Chandrasekhar também foi muito importante. Depois eu acabei conhecendo lá em Trieste, quando ele ganhou o Nobel, ele visitou o ICTP, o professor Salam levou ele lá. Chandrasekhar era de lá. Depois o próprio Dirac tinha sido de lá, o Penrose estava lá. Então eu tinha uma atração muito grande por Cambridge também. É. Mas aí eu acabei optando pela Itália por causa do salário. E quem foi o seu orientador de doutorado lá em CIS? Meu orientador foi um ex-discípulo do Salam, que chamava John Strassby. John Strassby era americano, mas fez o doutorado com o Salam em Londres, e depois ele foi para Nova Zelândia. Então ele ficava ficava 6 meses na Nova Zelândia e 6 meses lá no ICTP em Trieste. E aí eu fiquei sendo orientado pelo John Strassby, que foi quem fez grandes trabalhos de supersimetria e supergravidade com o Salam. E o John era uma pessoa também muito diraquiana, ele era muito tímido, reservado, mas assim, extremamente competente, acessível, muito educado, assim, uma pessoa com quem assim, nunca me inspirou nenhum tipo assim, de receio de falar comigo, de falar com ele, de falar besteira, nada disso. Né? Aliás, quem mais falava besteira e que o John corrigia era o Salam. Que o Salam chutava pra caramba. Assim, o Salam era uma pessoa assim, de muitas ideias. Então ele ia colocando. E o Strassidi ia colocando as arestas. Não, isso não pode por causa disso. Então era uma relação muito legal, assim, ter visto como eles funcionavam. E o John Strassidi era e também ótimo, porque ele me deu muita liberdade. Ele falou, olha, o que você está fazendo é interessante, faz isso. Quando eu voltar da Nova Zelândia, a gente discute, mas vai discutindo aí com os postdocs, com os teus colegas. Então, ele me deixou muita vontade também para ter independência, né? Independência e colaboração. Porque aí já no doutorado eu comecei a colaborar com várias pessoas, então, com a supervisão dele. Mas ele foi mais um supervisor do que propriamente um orientador. Ele deixava a gente muito à vontade para trabalhar com outras pessoas também. Eu só aprendi muito com ele. Né? Ele, assim, é como se fosse assim, um maestro, e a orquestra toca. E ele deixava a orquestra tocar e vinha da Nova Zelândia, tirava dúvidas, passava uns dias discutindo, depois a gente podia ficar trabalhando por conta própria. Quando tinha, assim, na época não tinha internet, não tinha e-mail, quer dizer, nem escrevia carta para ele. Quando ele estava na Nova Zelândia, só para você ter uma ideia, quando ele estava na Nova Zelândia, ele não era físico nem professor de física, ele era fazendeiro. Ele tinha uma pequena fazenda de ovelhas. Então, na Nova Zelândia, ele ficava por conta da natureza, né? Ele era meio pastoral. E durante os 6 meses, ele não gostava de inverno. Então, ele pegava o verão de Trieste e o verão da Nova Zelândia. Então, quando era verão
quando era inverno no hemisfério sul, ele ia para Trieste, então ele ficava em Trieste, geralmente ele chegava em abril e ficava até outubro. Quando o outono começava a apertar, ele voltava para Nova Zelândia. Então, mas era uma pessoa fantástica também, em termos de sabia muita matemática. Ele era extremamente hábil com a matemática. Qualquer ideia que o Salan tinha, ele conseguia matematizar com muita limpeza. E ele tinha aquela pegada de Iraquiano. Ele era preciso, estético. Né? Ele buscava sempre a solução mais estética, mais simples. Muito interessante trabalhar com o John Strassky. Ele é uma grande pessoa, apesar da sua timidez, né? E da aparente pouca relação assim afetiva, né? Sempre tive uma grande admiração por ele, por essa simplicidade dele. Ele era extremamente simples, muito simples. Ele queria tudo, menos aparecer. Ele não queria, não me faça ficar famoso. Salan queria colocar ele nas grandes conferências, ele não ia. Ele ficava sempre no ICTP, no escritório, na salinha dele, trabalhando e discutindo com o Salan. Então, foi uma pessoa que me marcou muito também pela postura humana, né? Dele, o modo dele ser. Sim. Aí, eu queria que o senhor fizesse um breve resumo da ideia da fundação do ICPT. Ah, tá. Não, o ICTP funcionou assim. O Salan, paquistanês, foi para quê? Foi para a Inglaterra, fez o doutorado, né? Em Cambridge. E ele se afeiçoou muito ao Dirac, apesar de não ter sido estudante de tese do Dirac. E aí o Salan, quando voltou para o Paquistão, ele sentiu, né, na persona, o que é você voltar para um país onde ainda não tem assim uma estrutura científica bem organizada. Então, quando Salan voltou para o Paquistão como físico, o primeiro emprego dele foi ser professor de educação física. Colocaram ele para dar educação física e não física. E aí ele ficou muito assim, preocupado de perder o que ele tinha aprendido, assim, de acabar assim, consumir, né, deixar se gastar, dissipar o que ele tinha aprendido. E ele começou a perceber o que é a dificuldade de fazer física num país. Na época a gente chama de subdesenvolvido, hoje não se usa mais. Mas na época se chama país subdesenvolvido, país de terceiro mundo. Então o Salan tinha muito essa, vamos dizer assim, essa missão de querer fazer com que um físico de um país africano, de um país sul-americano, tivesse acesso ao que pudesse ser de melhor em física, naquilo que a gente chamava de primeiro mundo, Europa e Estados Unidos. E aí o Salan tentou, e já voltou para a Inglaterra, depois conseguiu ficar aí no Imperial College, em Londres, mas sempre com aquela preocupação de fundar um centro internacional. Aí tentou com a Inglaterra, não conseguiu. Tentou com a França, não conseguiu. Em nome do Bohr, ele tentou com a Dinamarca, não conseguiu. Tentou com a Alemanha, não conseguiu. Tentou com a Áustria, não conseguiu. Quando foi em 1961, teve uma grande conferência de física de partículas em Trieste. E ele lá conheceu esse ex-discípulo do professor do Heisenberg, que foi o professor Paulo Budenich, que era de Trieste mesmo, e que, junto com Salan, quer dizer, basicamente o Budenich foi quem fundou a CISA. Budenich foi o vice-diretor do ICTP desde a fundação do ICTP, em 1964, até 1978. Ele foi 14 anos o vice do Salan. Quando ele funda a CISA, em 78, ele sai do ICTP e se torna diretor da CISA. Então, o Paulo Budenich, também, que teve uma formação muito humanística com o Heisenberg, ele entendeu perfeitamente no momento, ele diz que, olha, foi instantânea a minha relação de empatia com a ideia do Salan. E aí o Budenich, como era de Trieste, era uma pessoa intelectualmente muito respeitada, ele era um físico matemático, ele conseguiu colocar, assim, levar a ideia para os políticos da região, que depois levaram a ideia para Roma. Então, Salan conseguiu, através do Budenich, fundar o ICTP lá em Trieste. A adesão em Trieste, assim, os físicos de Trieste, a Universidade de Trieste, ficaram muito encantados com a possibilidade de abrir um centro internacional de acolhimento ao chamado terceiro mundo lá em Trieste. E aí, então, a ideia surgiu, assim, dessa Salan ter vivido de persona, né, essa dificuldade de ser físico num país onde não tem uma estrutura, não tinha uma estrutura acadêmica para a carreira científica, né? Não era tanto o caso do Brasil. O Brasil já tinha universidade, já tinha tido uma reforma universitária em 68, mas assim, ainda faltava uma ligação maior com o mundo. Era uma física, as pessoas faziam doutorado no exterior, voltavam para o Brasil, mas assim, a chance de um físico brasileiro ir nas melhores conferências da Europa, visitar o CERN, visitar o Max Planck, eram muito difíceis. Então,
Então, o ICTP, o Salam pensou, o ICTP é uma espécie de um porto. A pessoa aporta na Europa. Aqui no ICTP, ele fazia a pessoa criar as suas, assim, as suas linhas de trabalho, ou seja, no fundo, assim, criar as suas relações. Então, a partir do ICTP, ele criava e conhecia pessoas que vinham para dar conferências, conhecia as pessoas que davam seminários, ou seja, ele começava a criar a sua, vamos dizer assim, a sua rede. O que a gente chamaria hoje de networking, né? A pessoa, na época, não se usava, era criar networking. Aí o cara vinha da Tanzânia, ou de Gana, que era o caso mesmo, né? Ou do Brasil, ou da Costa Rica, ou da Mongólia. Ali passava 2 meses, 3 meses no ICTP, fazia as suas redes de relação e poderia, com isso, chegar ao CERN, ganhava uma semana, 2 semanas no CERN. Sabe aquela coisa assim de você ir, aos pouquinhos, penetrando, né, nesse primeiro mundo da ciência. Então, essa também era a ideia do Salam. Não era só trazer as pessoas para ficarem em Trieste, aprenderem e voltarem para os seus países. Claro que era isso também. Mas era a chance que a pessoa tinha. Era onde o cara chegava na Europa. Tinha um porto que o acolhia, era bem recebido, ia trabalhar, tinha um bom instituto à disposição, tinha uma boa, vamos dizer assim, uma boa bolsa para ficar ali, a ajuda financeira, e a partir dali ele ia criar relações. E aí depois ele estabelecia relações com pessoas de outros países que vinham ali, então, porque tinha as conferências o ano todo, o ICTP não parava de ter conferência, era de verão a verão. Então, as pessoas criavam essas redes de trabalho e aí tinha a chance de, vamos dizer, se espalhar um pouco mais pela Europa. Essa é a grande missão do ICTP, que continua sendo até hoje. Hoje é tudo muito mais fácil, a gente tem os países, o Brasil tem um CNPq forte, uma CAPES forte, que dá dinheiro também, né, dá fundos para a pessoa viajar, FAPESP, FAPERJ, FAPERIG, as FAPES, né? Mas, assim, na época era muito difícil ter dinheiro. Inclusive, meus professores da PUC também me contavam isso, né? E como eles eram pessoas progressistas, né? Assim, perseguidos até, o Tiômino foi caçado, Leite Lopes foi caçado, essas pessoas não conseguiam R$1, na época era um cruzeiro, né? Do governo brasileiro para ir para o exterior. Quem ajudava? O ICTP. Então, esses físicos brasileiros iam ao ICTP, tanto é que lá no ICTP foi que eu conheci o Leite Lopes. Leite Lopes, nessa época, ainda estava na França, estava voltando para o Brasil, tinha tido a abertura em 78, né, a anistia, estava para voltar ao Brasil, mas eu conheço o Leite Lopes lá em Trieste. Tiômino não, eu já conhecia, porque ele já tinha voltado para o Brasil. Tiômino foi meu professor de 2 mecânicas quânticas no mestrado. Então, o Tiômino eu já conhecia, mas o Leite Lopes, ele chega depois ao Brasil, e eu conheci ele lá em Trieste. Então, Trieste era a chance, às vezes, o Unicim, por exemplo, que tinha um problema com o governo, na época, com a ditadura, porque o Unicim era um progressista da PUC também, socialista, né? Então, o Unicim me falava, eu não consigo dinheiro do governo brasileiro. Então, ele conseguia dinheiro do ICTP, ele era uma espécie de cientista visitante, tinha aquele esquema de você ter 3 visitas, né, durante anos ali ao ICTP, então teve 3 visitas de 2, 3 meses, então ele ia ao ICTP, trazia as coisas para nós. Então, assim, o ICTP foi muito positivo. Eu acho que a física brasileira, depois que eu me aposentar, eu tenho vontade de fazer um estudo de como a importância, a influência marcante do ICTP no desenvolvimento da física brasileira. Não é que ele foi só ele que foi fundamental, mas ele ajudou muito, né? Se a gente recuperar a história dos anos 70, né? O Brasil, as idas dos brasileiros ao ICTP foram muito positivas para a reafirmação, né, para a consolidação da física no Brasil. Claro que depois também, né, houve todo um investimento em ciência no Brasil, mas o ICTP teve um papel muito importante, sobretudo no final dos anos, assim que ele foi fundado, 64, 65. Professores, né, que foram meus professores da PUC já tinham visitado o ICTP na década de 60, quando o ICTP não estava nem no prédio que é hoje, estava numa pequena sala no centro da cidade de Trieste. O ICTP tinha uma salinha ali, era uma salinha com alguns anexos, né, banheiro, uma pequena cozinha, as pessoas estavam ali. Depois teve um grande prédio que foi fundado, né, e assim, quando eu estive em 84, né, eu estava, quando foram os 20 anos da fundação do ICTP, eu já estava em Trieste, já estava no meu primeiro pós-doc lá, e aí recuperou-se muito da história do ICTP. Então, inclusive, falou daquelas pessoas que foram importantes na fundação, mas que já tinham morrido, e aqueles que participaram da fundação, que estavam em vida, fizeram seus relatos, e aí essa era a ideia, era acolher físicos do chamado terceiro mundo, ou dos países subdesenvolvidos,
em um país desenvolvido da Europa e colocar esses físicos em contato com a física europeia e a física americana. É. Agora o senhor pode nos contar como é que foi, depois dos seus pós-doc, a volta para o Brasil, onde o senhor foi primeiro, quando o senhor conseguiu a posição ou se fixou, né, no CBPF? A minha volta para o Brasil, ela era nunca tive o projeto de vida de ficar toda a vida no exterior. Eu demorei muito tempo lá fora, porque eu era um pós-doc, outro pós-doc, outro pós-doc, e falei, enquanto eu estou aqui, deixa eu aproveitar ao máximo. Mas quando foram chegando lá nos 10 anos, o professor Salame me chamou, ele sempre se preocupava muito com a volta. Então ele sempre se preocupava muito de conversar, eu falei, ó, você já está aqui há 10 anos praticamente. Quais são suas intenções? Eu falei, professor, minha intenção é voltar para o Brasil. Dar de volta as oportunidades que o Brasil me deu e levar de volta a lição que eu aprendi aqui em Trieste com vocês. Eu quero ser portador dessa missão. Dessa lição, não missão, dessa lição que eu aprendi aqui no ICPP. Então eu quero voltar. Ele falou, então tá, porque se você quiser ficar aqui, a gente tem que repensar um pouco como vai ser. Mas se você acha que você deva voltar, com muita força, volte mesmo. Se você quer voltar, volte. Mas ele falou para mim uma coisa: tenta voltar para onde estiver o Leite Lopes, porque ele tinha muita admiração pelo trabalho do Leite Lopes. E o Leite Lopes estava no CBPE, nessa época já. Né? Quando eu volto, final de 87, início de 88. Aí eu consegui, na época, um projeto FINEP, teve um projeto FINEP do CBPE, ganhou um projeto FINEP para trazer pessoas que já estivessem no exterior há mais tempo. Abriu vagas. Então eram 3 vagas ou 4 vagas, não era concurso presencial, era mandar o currículo, as cartas de recomendação, currículo e o projeto. Né? Aí eu mandei tudo, fui aceito, aí falei, bom, fui aceito, então volto para o Brasil com esse projeto FINEP. Aí fiquei, os meus 3 primeiros anos de CNPF, fui com essa bolsa da FINEP. Quando foi em 90, né, então foi 88, 89, 90, no final de 90, já indo para 91, o CBPF efetivou aqueles que tinham sido aprovados no projeto FINEP. Então, eu não fiz um concurso como os concursos são hoje para entrar no CBPF. Eu entrei empurrado pelo projeto FINEP que eu tinha conseguido vencer, né, no final de 87. Então, eu até hoje admiro, falo sempre isso, né? Os concursos são muito difíceis. Na época, se eu fosse fazer um concurso hoje, eu não sei nem se eu entraria no CBPF. Mas na época era tudo mais aliviado. Eu fiz claro, tinha carta de recomendação do Salan, tinha carta de recomendação do Budinit, então, claro, eram cartas que me deram um empurrão grande. Aí eu entrei no projeto FINEP, que foi bastante concorrido, eles selecionaram 3 ou 4 pessoas, foram 4 pessoas. E aí eu entrei também, e aí isso mais à frente se efetivou, e eu fiquei no CBPF. Nunca cheguei a estar numa universidade depois que eu voltei para o Brasil. Claro, quando eu estava assim, chegando no CBPF, eu recebi algumas propostas, né, interessantes. Juiz de Fora, por exemplo, foi a primeira universidade que fez um esforço para ver se eu iria para lá. Espírito Santo, a UFES do Espírito Santo, a própria PUC assim, fez uma sondagem, mas eu estava bem no CBPF. E, assim, o Salam falou, se aproxime bastante do Leite Lopes, porque o Leite Lopes tem um trabalho muito importante de ciência voltado para a sociedade. Então, ciência e sociedade, ciência, tecnologia e sociedade. O Leite Lopes sempre escreveu muito sobre livros, né, artigos e artigos sobre isso. E o Salão falou, fica meio acoplado ao Leite Lopes, porque esse homem tem uma proposta bastante interessante, como que a gente faz aqui em Trieste, de acolhimento. É um centro brasileiro de pesquisas físicas, tenta ver se você consegue criar suas raízes ali. Então, segui um pouco o conselho do Salão, agradeci muito aos colegas de Juiz de Fora, da UFES, mas eu mantive uma relação até hoje forte com Juiz de Fora, com a UFES de Vitória, né? E com outras universidades brasileiras aqui, inclusive Belém, já visitei várias vezes a UFPA, o FMA, o UFC. Assim, me faltou visitar apenas aqui no Brasil a Federal de Tocantins, que eu nunca fui a Tocantins, já fiz palestra lá, mas tudo eletromagneticamente, né? Presencialmente, poucas as universidades assim, federais que eu não visitei. Mas assim, sempre fiquei no CBPF, e aí depois, como efetivou, o curso da FINEP virou efetivação, eu aí fiquei realmente assim, ligado ao CBPF. Então, a minha volta para o Brasil foi direto para o CBPF. Certo. Então, o senhor pode agora, se nos falar aquele,
ou aquele trabalho, ou aqueles trabalhos que o senhor acha assim, esse aí fez diferença. E, cara, olha só. Olha, eu vou te dizer o seguinte, eu sempre fui um cara, assim, eu nasci para tocar em orquestra. Eu nunca tive espírito solista. Então, eu sempre gostei de trabalhar em conjunto. Então, olha, eu vou te contar, eu nem, assim, todos os trabalhos que eu já fiz, eu acho que eu só publiquei 2 ou 3 trabalhos sozinhos, porque eu estava no início assim, no início da carreira, fazendo o doutorado. Claro, eu assinei o trabalho, botei o nome do John Strassedy, mas ele falou, não, absolutamente, o trabalho que fez foi você, eu só discuti, bota só nos agradecimentos. Então, os trabalhos que eu publiquei no início do doutorado foram trabalhos assim, sugeridos pelo Salan e pelo Strassedy, mas eu acabei publicando sozinho, porque o Strassedy nunca quis coautorar comigo, porque ele ficava, como eu falei, ele supervisionava. Eu chegava, mostrava as coisas, ele dava sugestão, mas ele nunca participou ativamente. Então ele teve a honestidade de não coautorar comigo. Para mim seria uma honra, né? Claro, mas eu fiquei como autor sozinho. Depois disso, cara, eu só trabalho com pessoas, eu não consigo trabalhar sozinho. Trabalho com os estudantes, com colegas, então assim dizer, mas assim, eu posso dizer talvez o trabalho que foi mais significativo para mim como pessoa, não como valor científico, mas como valor pessoal, foi o, foi o segundo trabalho que eu fiz no doutorado, que eu tive que ser autor sozinho, que era uma questão, na época, muito assim, debatida, que foi a ideia do professor Salan, que a ideia era a seguinte: todo cálculo de supersimetria, teorias de campos supersimétricas feitas através de supercampos, supergráficos de Feynman, tudo super, né? Aí a ideia era, bom, supersimetria é quebrada. Então nós temos vários mecanismos de quebra, inclusive as quebras explícitas, e o Salan falou o seguinte: é possível, quanto é útil, manter os métodos de superespaço, de supercampos, de supergráficos, superregras de Feynman, se a supersimetria é quebrada. Então, ele me deu esse desafio. Eu queria que você visse como você pode incluir todas as possíveis quebras de supersimetria num tratamento de superregras de Feynman. Então, foi o trabalho que ele deu para mim, com o John Strassedy, sugeriu ele, John Strassedy sugeriram para mim, e foi um trabalho assim que eu digo que eu fiz sozinho, né? Claro, quando eu comecei o trabalho em janeiro de 83, e terminei o trabalho em junho de 83, quando o John chegou, 6 meses trabalhando ali naquilo. Quando o John chegou, ele olhou tudo, viu a consistência, mandou fazer umas coisas, usou, agora melhora isso aqui, vai à frente com isso aqui, e aí o trabalho saiu como eu sendo autor sozinho. Eu vi que aquele trabalho foi difícil, porque eu estava sozinho, realmente não tinha ninguém que mexesse com aquilo no ICPP, eu não ia conversar aquilo com o Salam, porque ele mexia com essas coisas, ele tinha ideia, mas não tinha nem tempo de ver. Então, assim, foi um trabalho que eu fiz realmente sozinho. Me lembro sentar na minha sala, quietinho, e, assim, tive que desenvolver métodos próprios, assim. Claro, eu tinha aprendido, os cursos que eu fiz na CISA foram muito, muito formativos, então eu tinha uma boa base de teoria de grupos, por exemplo, que foi fundamental para eu desenvolver. Então, aquele trabalho foi assim, foi como se eu tivesse mostrado para mim, ó, dá para você ir à frente. Foi assim, um desafio, né? E depois eu fiz um trabalho também sobre a finitude das teorias de Super e Young-Mills. Há 2 grupos, então fiz cálculos explícitos lá, que foi também uma outra ideia que o Salan e o Strassedy deram, desenvolver. Então era assim, eu estava trabalhando com ideias deles. Mas assim, para mim foi assim, vencer muitas barreiras para fazer aquilo. Depois os outros trabalhos que eu fiz, claro, eu fiz trabalhos interessantes com várias pessoas, né, colegas no Brasil, colegas no exterior, mas assim, eu nunca sou muito fã dos meus trabalhos, não. Sabe assim, eu gostaria até de ter mais orgulho, assim, poxa, meu trabalho, eu tenho colegas que eu admiro porque eles ficam tão orgulhosos dos seus trabalhos. Eu vejo meus trabalhos como sendo sempre mais um trabalho. Para mim o importante do trabalho, sabe o que é, o Manuel? É a relação que a gente cria a partir do trabalho. Eu vejo muito o aspecto afetivo dentro do trabalho. A gente cria uma relação com uma pessoa através de um trabalho difícil, a gente divide as dificuldades, compartilha aqueles momentos que está dando tudo certo e hora que está dando tudo errado, compartilha depois as nossas discussões com os referis. Às vezes não são nem discussões, são brigas mesmo, né? Brigas mesmo com os referis. Então, para mim, o que conta do meu trabalho muito é o aspecto assim, afetivo que eu consigo tirar dos meus trabalhos. Assim, a essência científica, eu nunca fiz nada que mudasse nada. Eu sempre fiz assim,
sabe, eu sempre considero assim, que eu fui trabalhando na periferia, pequenas contribuições, épsilons e deltas daqui e dali, que vão dando significado à carreira da gente. A gente aprende fazendo esses trabalhos, aprende, melhora, vamos dizer assim, melhora o conhecimento, pode dar aulas melhores, trazer mais, orientar pessoas, mas assim, francamente falando, não tenho assim, esse trabalho, eu só digo aqueles 2 trabalhos iniciais, porque eles foram uma espécie de, seria uma prova para mim mesmo, eu estou me colocando à prova. Se eu conseguir fazer isso, eu acho que eu termino o doutorado legal. Né? Porque aquela ideia, será que eu vou terminar? Será que meus papers vão ser aceitos? Né? Então, deu para ver que eu conseguia vencer as minhas próprias carências, as minhas próprias dificuldades. E aí o John sempre dando muito apoio moral, foi muito importante, o Salam também, sempre dando muito apoio moral. Aquela pequena coisa que a gente fazia, o cara veio, pô, muito legal, muito bom, ótimo resultado. Sabe, isso aí, nesse momento da vida da gente, isso tem um significado e quem está falando não imagina o quanto isso, assim, a autoestima da gente melhora. Então, eu acho muito importante. Então, do trabalho, eu vou te dizer, todos os trabalhos que eu fiz, com todas as pessoas que eu trabalhei, foram momentos importantes para mim. Eu nunca trabalhei com pessoa que eu não conheço, que eu não tenho afinidade. Só tive um trabalho feito à distância, uma pessoa com quem eu nunca me relacionei pessoalmente, que é um iraniano. Mas a gente ficou assim, não amigo, mas a gente ficou com bons colegas, trocando e-mails, discutindo algumas questões. E aí, no final, virou paper. Então, com esse colega Ali Reza, né, lá do Irã, com quem eu mantenho correspondência até hoje, né, quando ele pode escrever ainda durante o período da guerra, mas a gente mantém correspondência. Assim, com ele foi o único caso assim, que criei uma relação efetiva, mas pela internet e pelo trabalho. Mas os outros trabalhos, para mim, todos são importantes do ponto que eu vejo do meu trabalho, assim, o que é de humano dentro do trabalho, o que a gente compartilhou, quais foram os momentos, isso é o que fica. Então, para mim, todos os trabalhos têm uma relevância afetiva muito importante. E eu não sei se que deu vontade de pular essa pergunta, porque eu conheço o senhor, né? Mas as colaborações, então não tem como escolher, né? Aquelas Ah, principais, não tem, mas não tem, não tem, é, não. Todas são importantes. Cada um me ensinou uma coisa, cada um compartilhou. E os estudantes são fundamentais, né? Sem estudantes, sem os estudantes de mestrado, de doutorado, até de iniciação científica, eu não teria feito um quinto das coisas que eu fiz. Porque os estudantes motivam, né? Eles são aquela força rejuvenescedora que trazem para a gente expectativa e a gente sabe que a gente está conduzindo, ajudando a formar a carreira deles. Então, a responsabilidade também mobiliza muito a gente. Né? Sem eles, a gente às vezes se acomoda um pouquinho. Deixa eu posso fazer isso na cal. Com eles, não, eles têm pressa, eles têm pressão para terminar a tese, para ter bolsa, para buscar o pós-doc, e também trazem muitas ideias. Né? A maioria das ideias que eu tive, das ideias nas quais eu trabalhei com os meus estudantes, foram basicamente ideias deles. Porque assim, a primeira ideia, você dá, o cara chega para você, a gente vai, então vamos começar por aqui. Aí você sugere o primeiro trabalho, que o cara vai e faz, ou a menina vai e faz. Depois, esse estudante, ou essa estudante, já começa a adquirir familiaridade com o tópico e já vai trazer, podia fazer assim, vamos lá então. Eu sempre faço o seguinte, quando eu digo assim, a formação de orquestra foi muito importante na minha carreira de física. Quando o cara vem com uma partitura para mim, eu toco. Eu quero tocar. Traz o problema? Então eu não faço muita questão de essa ideia não é minha, essa ideia não. A ideia é do aluno, do estudante, da estudante. Entro nela, eu danço, a música que me trazem, eu tento tocar. Eu faço muito isso. É aquela coisa da leitura à primeira vista de orquestra. Mas bota, essa semana nós vamos estudar sinfonia e tal. Então, quando o estudante vem, professor, eu estou trazendo esse paper que eu li no archive, é muito interessante, vamos trabalhar nele. Vamos lá, vamos trabalhar nele. Então, assim, tem um afeto nisso tudo, a gente aprende com isso, então cria uma relação muito forte, cara. Eu vejo isso, assim, talvez não seja nem muito científico eu dizer isso, né? Mas eu coloco a afetividade acima de tudo. é. E como o senhor falou, né? O senhor participou da evolução, né? Da teoria quântica de campo, da época da supergravidade, supercordas, depois e vieram Sim, mais tentativas de quantizar, né, a gravitação e a teoria quântica de campos, gravitação não renormalizável, depois ações efetivas e renormalizável, é, sim. aquelas teorias com Quebra de Lorentz. e escalares também Isso. em
em gravitação, né, com Bem, derivadas maiores. Então, o exatamente senhor isso. participou dessas evoluções, né? E Sim, também sim. a questão, né, o modelo padrão, né, foi estabelecido, mas como ainda Uhum. necessitava de muita experimentação, principalmente a questão essencial da geração de massa. Sim. Então, até, né, se encontrar ali o bóson de Higgs, e aí demorou bastante. Aí o senhor participou de toda essa evolução, né? É isso, eu É, senti muito lá no CTP. Eu vivi muito de perto tudo isso que você falou. Esse ambiente era muito quente lá, esse ambiente era muito efervescente lá. Conferências o ano todo sobre isso. Então, modelo padrão, busca do Higgs. Então, isso é importante. Você está imerso nesse meio, né, cara? Isso aí você aprende quase que por osmose, cara. sim. Como é que o senhor vê assim? Que é muito interessante, né? Quando a gente participa dessa evolução, esteve lá, participou e aí vê também aonde chegou, né? É, assim, eu queria que o senhor fizesse um resumo assim pessoal seu, como o senhor viu, né? Participou dessas ideias e também viu aonde conseguiu chegar até hoje. O senhor pode fazer? Sim, sim. Não, assim, foi muito interessante que quando eu cheguei no ICTP, né, para fazer o doutorado, assim, na verdade, o segundo mestrado e o doutorado, né, assim, a supersimetria estava engatinhando. Né, sabe, 78, a supersimetria surge em 74, Super Young News 76, supergravidade 76. Aliás, esse ano a gente comemorou, né, os 50 anos da 76, os 50 anos da supergravidade, né? Foi o primeiro paper, foi dia 29 de março de 1976. Então, a supergravidade estava começando, Salam muito interessado com John Strasser de escrever os trabalhos sobre superespaço, supercampos, super regras de Feynman. Então, tudo estava muito novo. A primeira conferência internacional de supersimetria, que foi realizada no ICTP, foi em 1981, abril de 81. Então, a gente estava ali dentro, vendo as pessoas, né, todas aquelas nossas referências vivas, né, passando por ali, trocando, e a gente podendo ter acesso, o salão dava completo acesso a gente, a todos esses visitantes. Então, foi muito importante ver essa transição. E o ICTP, ele era muito líder, porque o Salão Strategy, como Versus Umino, né, fizeram os primeiros trabalhos do PCMT, foi Versus Umino e Salão Strategy. Então, nós estávamos na linha do Salão Strategy. Então, tudo foi passando por ali. E a gente, se acompanhar a biografia científica do Salam, a gente vê toda a tendência da física. Eu gosto de olhar, sempre falo para os estudantes, vamos olhar a biografia científica do Salam e a gente vai vendo que ao longo dos anos 50, 60, 70, 80, toda a física de ponta, o Salam está no meio. Então ele trazia, ele nos colocava sempre na fronteira. Então foi supersimetria, supergravidade, aí vem Kaluza-Klein supergravidade, a redescoberta do Kaluza-Klein, Kaluza-Klein supergravidade, aí começa a chegar teoria de cordas, né? Teoria de supergravidades estendidas, finitude, né? Finitude das teorias supersimétricas, finitude da super linha de Mills, N igual a 4, N igual a 2. Então a gente estava nessa linha de fronteira, vendo tudo isso acontecer. E o Salam também, claro, já tinha tido o Nobel dele pela teoria eletrofrágil. Então, todo o desenvolvimento do modelo padrão estava passando por ali. O Salam também organiza, em agosto de 80, a primeira Conferência Internacional de Física de Grande Unificação. Então, a gente estava acompanhando aquilo tudo, né? Quando vem as supercordas, o ICTP não está na linha de frente, mas o Salam traz o grupo de Princeton, né? Traz o Gross, traz o Witten. O Witten estava sempre de 2 em 2 anos e o ICTP, mas o Salam sempre preocupado em nos colocar na linha de, sabe, colocar em contato com a linha de frente. Se a gente fazia ou não, tudo bem, mas ele colocava ali, ó, tem aqui a oportunidade de vocês fazerem. Então a gente ia vendo, né, todo aquele desenvolvimento, todo o debate também da era do Higgs, né, física de Higgs sem Higgs, né, então os anos 80, o Higgs só foi descoberto em 2012, então ele levou 48 anos para ser descoberto. Então durante a década de 80 toda lá no ICTP era Higgs, e cadê o Higgs, né, cadê o Higgs? Então, a gente ia acompanhando todos esses debates, os que não acreditavam que houvesse, os que acreditavam que o Higgs iria aparecer. Então, deu para seguir todos esses desenvolvimentos, né? Depois, no início dos anos 90, Salam começa a trabalhar com questões ligadas à biofísica, tentar entender a questão das moléculas orgânicas em conexão com a teoria eletrofrágica, a importância da quiralidade, né, das moléculas e da enantiometria, né, das moléculas orgânicas, açúcares, aminoácidos, e a conexão que isso tem com a física eletrofrágica.
Então a gente ia acompanhando, né? Ali, estava dentro de casa, não dava para você não fazer. Eu sempre digo, o meu doutorado foi muito mais fácil do que o meu mestrado, porque no doutorado eu estava numa correnteza que eu não conseguia nadar contra, o rio me levava, tinha que sair. Então, assim, você está numa correnteza que te empurra, né? Não tinha como. No mestrado eu tinha muita dificuldade. Sabe que eu vou terminar esse mestrado, vai ser tão difícil. Porque a gente estava mais isolado. Lá no ICTB, o rio te leva, não tem como você não caminhar. Então, a gente vê tudo isso, assim, a oportunidade, Manuel, da gente falar também com os construtores de teoria. Então, a gente conseguia ter acesso ao Dirac, conversar com o professor Dirac, fazer as perguntas, mas por que o senhor pensou assim? Por que o senhor não pensou desse jeito? O Dirac era muito reservado, mas quando se perguntava a ele, se falava de física com ele era extremamente gentil e explicava tudo do jeito dele, curto, mas claro. A falar com o Wigner também, o professor Wigner foi muito sensacional no período que ele teve lá, a gente podia conversar com ele falando sobre a importância da teoria de grupos na física, falando isso com o Wigner. Young, quando deu lá também uma série de discussões sobre Young e Mills, porque havia uma questão, uma duplicidade. Salam e Ronald Shaw, que foi o primeiro estudante dele, deduziram Young e Mills sem o Young e sem o Mills. Eles deduziram primeiro 6 meses de antecedência, mas não publicaram, porque era um capítulo da tese do Shaw. O Shaw morreu até agora, mais pouco tempo atrás, Ronald Shaw. E o capítulo 2 da tese do Shaw é uma dedução das teorias de Young e Mills com base em primeiros princípios. E o Young e o Mills fizeram com baseado já na teoria, na invariância de fase local, que era uma outra abordagem. Chegam na mesma teoria. Então foi muito interessante ver esse debate dos construtores, né? Depois você vê outros construtores de teoria. O Penrose também passou uma série, período lá, nos deu curso sobre buraco negro, e nessa época ele estava começando a estudar a teoria da consciência. Então ele já compartilhou com a gente uma série de ideias que ele tinha sobre consciência. Então, sabe, assim, não tem como você fugir, cara. Não dá para não fazer, assim, não ficar envolvido, né, completamente tomado por essa atmosfera. Então, a gente viu, assim, eu sempre digo, no ICTP a gente via o curso da física passar na nossa frente. Claro que tinha os seminários de matéria condensada, o grupo de matéria condensada era muito forte, um grupo de neurociências também do professor Borsellino. Então, a gente via aquela física nova toda passando pela frente da gente, era teoria de campos, era a física de partículas, muitas conferências. Então, o fluxo era ali, você estava na beira do rio vendo tudo passar. Se jogar e mergulhar. Então, eu queria que o senhor falasse também aqueles físicos pioneiros, né, que nós tivemos no Brasil, nas universidades. Quais deles o senhor teve relação? Bom, assim, no CBPF, antes do CBPF, no meu mestrado na PUC, minha primeira relação foi com o Tiomi. Tiomi, cofundador do CBPF. Com o Tiomi eu tive o curso de Mecânica Quântica 3 e 4 no mestrado, primeiro ano do mestrado. Então eu interagi bastante com o professor Tiomi, eu tirava bastante dúvida com ele era muito, muito cordato, sempre tirava as dúvidas, ele era muito técnico, você não podia chegar para ele com questões conceituais, não. Ele queria se você está com problema de algum cálculo, vem falar comigo. Mas se começar a discutir princípios, não sei o que, ele não ligava muito para isso. Porque o lema do Tiomi era muito engraçado. Quem sabe, faz. Quem não sabe, fala. Ele sempre dizia isso para a gente. Então, ele só queria falar, só queria que a gente fosse lá para fazer. Você teve dúvida daqui, você não soube reproduzir isso, ajudava. Então, o Tiomi foi uma pessoa, também assim, um cara, ele não era bom professor, não era um grande didata, mas ele trazia muito os problemas para a sala de aula. Eu achava isso interessante. Os cursos de Tiomi, ele mostrava os buracos que as teorias tinham. Isso era muito bom. Você não via a teoria como algo construído ao qual você se reverencia. Não. A teoria tem problema aqui. Ele mostrava muitos problemas das teorias. Eu gostava muito disso. Depois, o outro físico importante do Brasil que eu conheci, tive contato assim, com o Leite Lopes, aí conheci entre estes, aprofundei a relação do CBPF, porque a gente era inclusive do mesmo departamento, né? Ele era o chefe, ele foi diretor do CBPF, eu cheguei. Então, Leite Lopes, Tiômino, César Latti já estava em Campinas, ele vinha pouco ao CBPF, então eu nunca tive uma relação pessoal direta com o professor César Latti. Só via as suas, vamos dizer assim, as suas coisas, as suas peculiaridades lá no CBPF, as situações anedóticas dele, mas nunca tive uma relação com ele. Depois, assim, um outro físico brasileiro, que assim, é pouco conhecido, mas que eu conheci em Trieste também, e fiquei assim, bastante simpatizante pela luta deles fazer física
no Brasil era um professor chamado Hervásio. Eu não me lembro, Hervásio de Carvalho. Ele, inclusive, era amigo do Tiômedes, ele era daquela geração, do Leite Lopes. Então, o professor Hervásio passou um período lá em Trieste, conversei com ele, mostrando assim, as dificuldades, mas que ele ficou no Brasil, venceu muitas barreiras. Então, eu tive um contato interessante com ele. Assim. Depois, assim, desses assim, mais assim, esses fundadores, dentro dessa nova física que se fez no Brasil, a partir dos anos 50, com a fundação do CBPF, por exemplo, foram esses, assim, esse foi Leite Lopes Tiômedes, basicamente, o professor Hervásio, uma relação de um período que ele ficou lá, ele pude interagir com ele. Tem um físico brasileiro, que também não é ele era uma geração posterior ao Leite Lopes, mas que foi muito impressionante também, fiquei muito fã dele, Sérgio Mascarenhas, que era professor da USP de São Carlos, da UFSCar, não, eu acho que não, era USP de São Carlos, isso. E, então, o professor Sérgio Mascarenhas, ele começou a visitar o ICTT muito fortemente, num período em que o ICTT estava investindo muito em física aplicada a meio ambiente e agricultura. O Sérgio Mascarenhas fazia um trabalho muito importante na Embrapa, que foi fundamental para o agro brasileiro. O agro brasileiro deve muito à Embrapa, deve muito no bom sentido, né? Se desenvolveu muito graças à Embrapa. E o Sérgio Mascarenhas fez um trabalho sensacional lá no ICTT, ele vinha quase que todo ano, vinha com um grupo legal de gente, muita gente, o séquito dele era excelente, um cara que tocava cavaquinho, o outro que tocava música regional, então eles fizeram festas lá no ICTT, mas o Mascarenhas era um desbravador, então uma pessoa muito interessante, foi uma pessoa também que eu gostei muito de conhecer, até por ele também, acreditar muito no que é fazer física no Brasil. Então foi uma pessoa também que se tornou uma referência para mim, apesar de ser uma geração mais nova do que Leite Lopes e Tiômedes. Então foi muito importante. É, eu vou lhe contar um pequeno relato, né, que tive relação, né, pessoal também com o senhor quando eu estive no CBPF no meu mestrado, 2004 e 2005. Certo. E, e conheci o senhor lá e sempre o senhor foi bastante acolhedor, humilde, nos recebia. Eu era aluno do professor Nelson Pinto, Sim, fazia outra área, mas tinha bastante dúvidas, né, de teoria quântica de campos, e sempre o senhor me recebeu na sua sala, o senhor orientava um amigo meu na época, né, um peruano, e nós íamos lá e tirávamos dúvidas, o senhor recebia sempre de braços abertos e com muita humildade, nunca tive problema nenhum e tem esse relato pessoal que sim. o senhor era excelente professor, bastante empolgado e tem esse relato pessoal com essa convivência, né, que nós tivemos e até hoje guardamos esse contato, né? O senhor, o professor Tião, né, que foi Esse Tião sempre lá também dando curso, o professor Tião carregando. também, muito humilde, uma pessoa muito boa e também Então tá, sempre tirando as nossas dúvidas, principalmente física, matemática, tirando as nossas exatamente. dúvidas. Então passa uma tarde discutindo com a pessoa. Se a pessoa tiver dúvida, ele não larga a pessoa enquanto não tiver sido bem claro. Ele fica uma tarde inteira, às vezes, mesmo discutindo com os meninos. Os meninos trabalham comigo também, quando vão tirar dúvida com o Tião passa o tempo todo, cara, discutindo. É um grande, grande formador. Sim, então eu tenho esse relato pessoal. Agora eu queria, professor Léo, que o senhor deixasse uma mensagem aos jovens, né? Sim, Aqueles estudantes de mestrado, doutorado, e aqueles jovens cientistas, aqueles pesquisadores que estão iniciando, sim, né, na carreira. sim, sim. Ó, a minha mensagem é a seguinte: não desistir. Somos derrotados. Eu me considero, sempre falo, minha vida, se eu fizer uma balança da minha vida, eu me considero uma pessoa derrotada, mas não desistente. Nunca desisti. Fui derrotado em muitas frentes de batalha, continuo sendo, mas não desisti e continuo lutando. E acho que o estudante de física, a primeira coisa que ele tem que ter é essa persistência, essa vontade, com vontade de fazer, faz. Muitas vezes a gente enfrenta, às vezes, até preconceitos familiares. Você é bom em matemática, vai fazer engenharia, vai ganhar dinheiro. Não, quero fazer física, quero. Então, persiste na tua ideia. Acho que a coisa mais importante é, num país, sobretudo num país como o nosso, onde nós podemos nos considerar pessoas altamente privilegiadas por terem tido a oportunidade de fazer uma universidade, de fazer um mestrado, um doutorado, estar atuando numa universidade. Eu acho que a coisa mais importante é a gente sempre saber o lugar da gente. O patamar da gente nunca é mais alto. A gente tem que sempre, eu me considero, como físico, eu me considero um peão mesmo.
um operário. Eu me considero um operário da física. Acho que a gente tem que ter muito, assim, sentido de igualdade. Nós não somos melhores, sabemos um pouquinho mais, manipulamos alguns códigos que a gente conhece, não é por isso que isso não nos faz melhores do que ninguém. Eu acho que é muito importante, os jovens estudantes, os que estão fazendo mestrado, doutorado, precisam de acolhimento, querem ser acolhidos pelos seus professores, pelos seus orientadores, mas quando se tornarem professores e orientadores, também saibam acolher. A lição mais importante que eu acho na vida, Manuel, na minha opinião, é a empatia e se colocar exatamente como o outro está sentindo, tentar entender o problema do outro, não julgar pelas ações, mas entender por que ele foi levado a essas ações, entender a pessoa, tentar ocupar o lugar da pessoa, no lugar dela eu faria aqui. Né? Então, assim, esse acolhimento, isso eu aprendi muito com o Salan, mas eu acho também que essa questão, assim, do ponto de vista de meus mestres, assim, eu gosto muito, sempre sou fã de São Francisco de Assis. E uma coisa que São Francisco de Assis sempre nos ensina é aquele acolhimento. Saber receber a pessoa naquele momento que às vezes a gente está mais fraco, a acolhida é vital. E também a gente saber acolher. Né? Saber quando a pessoa chega, nós vem um estudante, todo com dúvida, às vezes tem estudantes que têm problemas assim, familiares e não consegue cumprir aquilo que a gente está. Professor, vai atrasar a tese. Cara, tudo bem, mas a tua vida não é só a tua tese. A tese te garante a bolsa, mas você tem que viver também a tua vida. Então, assim, acolhimento, a pessoa quando está com eu sei porque eu passei por isso, e eu fui muito bem acolhido. Então, o acolhimento que eu recebi lá é o que eu entendi que eu tenho que também, eu não posso ser menos acolhedor do que a acolhida que eu tive lá. Eu acho muito importante assim, estabelecer uma relação afetiva com os jovens. Os jovens, às vezes, parece desrespeitoso, não é a geração deles, é outro mundo, é outra linguagem, é outra maneira de se relacionar com o que seriam, sei lá, as autoridades. Então, eu acho que é muito importante assim, nunca esquecer a simplicidade da vida, né? Como a simplicidade da física. Dirá que sempre diz a física tem que ser colocada de uma maneira simples, de uma maneira bonita. Então, acho que a gente tem que ter isso na relação. Né? A mensagem que eu deixo não é minha, é a mensagem que eu recebi lá em Trieste. É usar a física como um instrumento de aproximação, de equalização. Nunca usar a física como um instrumento de distinção, de superior, inferior, ser capaz, menos capaz, julgar as pessoas, esse não é capaz. Como a gente vai dizer isso para a pessoa? Se a gente não sabe quem é aquela pessoa realmente, aquela pessoa pode estar muito mal hoje, ter um rendimento péssimo hoje, amanhã em uma oportunidade distinta, ela vai brilhar. Então eu sempre penso um pouco nessa importância. Eu acho que o papel de nós, que fazemos física, que hoje somos orientadores, é receber neutrinos e retornar à sociedade fótons. Os neutrinos que são escuros, não brilham, não interagem, a gente tem que receber neutrinos e devolver fótons muito brilhantes. É essa mensagem que eu deixo para os nossos jovens parceiros físicos e físicas. Obrigado, professor Elael. Nós vamos agora agradecer, né, ao professor Elael por essa Vocês aí, participação e esse relato, né, da sua vida, da sua história, como o senhor falou, está próximo, né, de se aposentar, vai ficar, né, no YouTube e, em particular, para mim, né, e com certeza para muitos brasileiros físicos, é de muita importância da gente conhecer um pouco mais, né, da sua história, dos seus trabalhos, das suas relações. Então, muito obrigado, professor Elael, uma boa noite. eu Nós que agradeço agradecemos. de fazer recordar tantas coisas. Muito obrigado. Graças a vocês, pude tirar lá do fundo da memória algumas boas coisas. Muito obrigado a vocês e bom prosseguimento com esse trabalho fantástico que vocês estão fazendo, em nome também de um físico fantástico, que foi Mário Scherer. Então, um abraço a todos e muito obrigado.